nossas lives pelo Facebook, pelo YouTube. Então abra as salas de vídeo aí no Facebook, convide seus amigos, compartilhe, envie perguntas, orações. Vamos fazer uma grande festa através desse canal que nós temos aí, que é o YouTube, o Facebook. Divulgue aí, compartilhe para que todos tenham acesso a esses estudos que temos transmitido aqui aos nossos cultos. Então hoje pela manhã nós damos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia de vida, por renovar o seu favor a nosso respeito. E nós hoje vamos estudar no Evangelho de João, capítulo de número 6, nós vamos falar sobre este tema, a identidade de Cristo. Então, antes de nós propriamente entrarmos na nossa lição, eu peço que você aí na sua casa, aonde você estiver nos assistindo nesta hora, que você tenha um minuto de oração comigo, uma particularidade com o Senhor, pois a palavra dele está aberta e nós precisamos reverenciá-lo e reconhecer a autoridade que ele exerce sobre as nossas vidas, amém? Então eu peço que você, por favor, feche os seus olhos aí e curve a sua cabeça e vamos ter uma palavra de oração com o nosso Deus nessa manhã. Senhor Jesus, nós estamos na tua presença nesta manhã, porque o favor do Senhor se renovou sobre nós. Obrigado por mais este dia de vida, obrigado por estarmos, ó Pai, vivos, saudáveis, abençoados e protegidos pelo Senhor. Que o teu Espírito Santo nesta manhã, Senhor, venha nos dar sabedoria e que o acesso ao trono da graça do Senhor seja, ó Pai, bênção nas nossas vidas e que nós possamos entrar por este acesso com reverência, com louvor, com gratidão e reconhecimento da identidade do Senhor nas nossas vidas. Assim nós oramos nessa manhã e pedimos a bênção sobre nós que aqui estamos, na Igreja do Nazareno Novo Tempo, sobre todos os nossos espectadores que estão em casa, sobre suas famílias, seus filhos, maridos, esposas, que a graça do Senhor os envolva e derrame glória sobre glória na vida de cada um. Cada sala nesta manhã, ó Pai, se torna a igreja do Senhor. E por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre todos. E nós oramos em agradecimento ao nome do Senhor. E você comigo diz amém. Amém, querido? Nós vamos então passar para a nossa aula. Você pega a sua revista aí, que nós temos estudado, e você abre ela na lição de número 6 e também no Evangelho de João, capítulo de número 6, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a identidade de Cristo, ok? Então, como toda vez nós falamos, a nossa lição, ela tem alguns objetivos a serem respeitados, a serem cumpridos, né? Então hoje nós vamos falar mais uma vez um pouquinho sobre isso. E nessa lição, o objetivo da lição, nós vamos ter 3 pontos, que é reconhecer, manter-se e submeter-se. Neste texto de João capítulo 6, nós vamos traçar uma história interessantíssima, aonde vai falar sobre a multiplicação dos pães e peixes, quando Jesus anda sobre o mar, Jesus se declarando o pão da vida, né? E aí, logicamente, nós vamos falar isso na lição. Tem sempre algo que vai contra essas afirmações, contra essa identidade, sobre essa autoridade, sobre esse poder de Jesus Cristo. Sempre tem aqueles que se levantam e começam a questionar, começam a apontar, começam a colocar defeito, começam a escandalizar-se, não é? Então neste texto também nós vamos falar tudo isso. Então você, como eu tenho dito, pega o seu caderno, vai fazendo anotações,
né? Vai mandando perguntas também, tem gente de plantão aí para você enviar as suas perguntas. Obviamente que a gente não vai conseguir responder isso hoje. No próximo domingo eu volto aqui com a sua pergunta e a gente responde. Vai mandando pedido de oração, enfim, interaja com a gente. Temos pessoas aqui treinados, capacitados, que estão dando todo esse suporte para você, tá bom? E você na sua casa também nos ajude, falando sobre o áudio, a imagem, para que a gente possa melhorar cada vez mais e levar um conteúdo de qualidade para você na sua casa, tá bom, amado? Então vamos lá. Primeiro objetivo da lição é reconhecer. Reconhecer o quê? A autoridade de Deus no processo da salvação. Olha só. Precisamos entender e dar essa liberdade ao nosso Senhor sobre a tudo aquilo que Ele exerce na nossa vida. Então, eu preciso reconhecer a autoridade de Deus neste processo na minha vida de salvação. O outro, manter-se consciente de sua posição em Cristo. Isso aqui é um tópico muito importante para nós, porque esse manter-se consciente é como eu me vejo diante de Deus, como está a minha posição espiritual diante de Deus, como filho, como servo, como eu estou diante de Deus. Isso é muito importante, eu vou chamar a sua atenção lá na frente para esse ponto também. E por último, submeter-se. Então entenda isso, né? Submeter-se é se colocar por debaixo, né? Então por isso que a gente fala da autoridade aqui em cima, certo? E aqui embaixo nós falamos sobre submeter-se a quê? As palavras de Jesus em tudo o que Ele fizer. Amém, querido? Então nosso objetivo é esse. Quando nós estudarmos este texto de João capítulo 6, vai ser este o nosso objetivo: reconhecer, manter-se e submeter-se à autoridade de Deus, consciente da nossa posição diante de Cristo e as palavras de Jesus em tudo quanto Ele fizer. Muito bem, como nós estamos falando sobre identidade, como eu tenho feito nas outras aulas, e eu vou facilitar, o meu papel aqui é de facilitador, para que você entenda, porque nós não estamos, né, próximos, nós não estamos juntos, não dá para ficar ali, né, interagindo, perguntando, mas por aqui, pelo nosso canal, pela nossa live, o meu papel é de facilitador, facilitar o seu entendimento, facilitar a sua compreensão acerca do nosso estudo, tá certo? Então, eu trago aí para você a definição da palavra identidade, ok? O que ela significa? Olha só que interessante isso. Conjunto de características que distingue uma pessoa e por meio das quais é possível individualizá-la. Então preste atenção nessa palavra aqui, ó, individualizá-la, não quer dizer que vai tirá-lo de canto, não é isso. É mostrar que essa pessoa em específico, ela tem uma característica diferenciada. Cada um de nós temos as nossas características. Se nós formos traduzir o nosso DNA, tá certo? Falando de Jesus, esse conjunto de características, nós transferimos por alguns adjetivos como milagre, poder, autoridade, né? Essas palavras que na semana retrasada e passada nós falamos também um pouquinho sobre isso. Então, identidade significa isso, tá certo? É um conjunto de características que vai individualizar uma pessoa, tá certo? Vamos para frente então. Eu quero nesse momento com você, ao estudarmos, e aí a gente já começa entrando devagarzinho no nosso texto, né? Aí em João capítulo 6, a partir do versículo de número 1, nós vamos começar a ver a narrativa, né? Acerca dessa história, né? Dessa narração bíblica sobre a multiplicação de pães e peixes. Mas eu faço uma reflexão com você antes, porque nós precisamos entrar no assunto, mas entendendo o que nós estamos falando nessa manhã, tá certo? Duas perguntas para mim e para você. Primeiro, quando Jesus realizou milagres, qual era o grande objetivo dele?
Pare e pense. Por que Jesus realizou milagres? Segundo, o que quis dizer quando afirmou ele ser o pão da vida? O que está por trás de tudo isso? Qual que é a mensagem de Jesus ao introduzir essas facetas, né? Esses milagres e essas afirmações acerca de sua própria pessoa? Ou seja, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, falam sobre parábolas, né? E essas parábolas, elas têm um ensinamento terreno com um cunho espiritual. Então ele traz alguma coisa, algo aqui assim, da terra, algum exemplo, melhor dizendo, né, da terra, mas com um significado espiritual. E Jesus, então, ele afirma que ele é o pão da vida, um alimento diário, né? Nós fazemos a oração do Pai Nosso para que não deixe nos faltar o alimento, o pão nosso de cada dia, né? E aqui ele relata sendo o pão da vida. Então comece a pensar juntamente comigo a respeito dessas duas perguntas, e em cima dela nós vamos discorrer algumas aplicações para as nossas vidas, ok? E aqui é onde eu falei que eu chamo a sua atenção para aquele ponto importantíssimo que nós falamos aí na lição, de manter-se consciente da sua posição em Cristo. Olha lá, a maneira como observamos a identidade de Jesus, aquelas características individuais, particulares de Jesus, né? Determina nosso conjunto de crenças e define nosso comportamento cristão. Então eu chamo a sua atenção para isso nessa manhã, porque na verdade existe uma particularidade nesse texto que não é diferente daquilo que nós estamos vivendo hoje, ou que nós vivenciamos hoje. Aquela multidão, ela estava próxima de Jesus por algum motivo, e nós vamos falar isso. Então eu peço que você, em nome de Jesus, se atente a isso, a maneira que eu e você observamos a identidade, o que ele é realmente, né, determina o meu conjunto de crença, aquilo e como eu acredito e passo a exercitar a minha fé em Jesus. Define também o meu comportamento, como eu me comporto diante de situações, pessoas, sociedade. Então isso é muito importante. Então eu chamo a sua atenção para isso hoje, porque essa aula, ela vai nos ela vai nos levar, melhor dizendo, a uma análise introspectiva. Nós vamos olhar para dentro de nós, né? Olhar para a nossa vida, olhar para o nosso desenvolvimento cristão, olhar para a nossa espiritualidade. Então nós vamos ter pontos importantes para mim e para você hoje estudarmos acerca deste texto, tá bom? Vamos para frente? Aí está o nosso mapinha de novo, né? Eu falei que sempre quando der, eu vou trazer esse mapinha que é para você se situar, né, aonde nós estamos. Esses mapas tem na sua Bíblia, então eu vou ganhar tempo aqui, porque eu já tenho falado toda vez e eu não quero ser repetitivo. Então, a palavra de Deus diz aí no versículo de número 1, que Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Então, o nosso cenário agora está aqui, ó, tá certo? Aí está o mar da Galileia, ele está nessa região. Essa região é onde Jesus realmente opera grandes sinais e maravilhas. Então, para você se situar aí no mapinha, para você ver, é interessante você na sua casa pegar esses mapas e fazendo pontos nele, porque é onde nós temos falado, não é verdade? Das lições que temos transmitido para você. Então você vai ver como que Jesus ele andava. Nós falamos ali da Judéia, falamos da Samaria, falamos da Galileia, Caná da Galileia. Agora nós já estamos lá em cima, lá no mar
da Galiléia, tá certo? Então esse é o cenário aonde Jesus traça toda essa narrativa aqui, aonde João traça toda essa narrativa acerca dos milagres de Jesus, tá bom? Então vamos lá, vamos aí para a lição, no primeiro ponto sobre interpretações. Isso aqui é benção demais. Interpretações. Toda vez que nós estudamos a palavra de Deus, nós temos, como propriamente dito na nossa época de escola, não é verdade? Quando nossas professoras nos davam alguns textos e pediam para nós fazermos interpretações de textos. Ou seja, como que você e o que você consegue enxergar naquele determinado texto. Ou seja, trazendo isso para a palavra de Deus, existia um cenário, não de cinema ou figurativo, mas uma realidade na época de Jesus, aonde ele andava, comia com as pessoas, passeava, sentava, descansava, dormia, navegava. Então todo este cenário parece que não, mas tem um cunho espiritual e um ensinamento de aplicabilidade na nossa vida. Então, quando eu interpreto o texto, eu olho para o texto e vejo o seu texto, o seu contexto, e entendo o momento que foi narrado aquela história. Acredito que eu me fiz entendido. Se não, você vai ouvindo e vai entendendo aí depois, tá certo? E nessas interpretações de algumas pessoas, houve um equívoco sobre a identidade de Cristo. Eu coloquei propositalmente, no meio de duas palavras aí, uma cruz, que é para nós entendermos literalmente qual é a identidade do cristão. Volto a dizer, a nossa revista Figueira, quando nós tivemos aí a nossa Assembleia Distrital, agora no mês de março, ali havia, nessa revista também, está ali uma cruz como essa, né, um símbolo como essa que está aqui no nosso altar, e nela tinha uma digital. Então entenda que a digital, a identidade do cristão é cruz. Então eu coloquei de forma proposital essa cruz aí no meio, que é para ficar bem esclarecido qual é a sua e a minha identidade. Tá bom, querido? Então vamos lá. Houve um equívoco sobre a identidade de Cristo. Por que que houve esse equívoco? A multidão seguia Jesus não pelo que ele era, preste atenção, mas sim pelo que ele fazia. Versículo de número 2, acompanhe comigo por favor aí na sua Bíblia, diz assim, ó: seguia numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Seguia numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Olha qual que era o intuito daquele povo. Não era reconhecer a autoridade, o senhorio, o poder, tudo aquilo que Jesus é realmente, e era para eles naquela época. Mas eles estavam atrás de coisas pessoais, materiais, terrenas. Preste atenção nisso, por favor. E nesse contexto da multiplicação, a gente precisa, obviamente, ganhar tempo aqui. Essa narrativa ela é bem extensa. Mas aí na multiplicação de pães e peixes, tem os seus discípulos em volta, a multidão. Tem um garotinho também que está neste cenário. Ou seja, existe N pessoas e situações acontecendo ali. Então, neste equívoco sobre a identidade, é porque a multidão seguia Jesus não pelo que ele era realmente, Senhor, mas pelo que ele podia fazer para eles. E aí também tem um outro discípulo aí chamado Filipe,
Aí no versículo de 5 a 6 você vai ver isso, que na verdade Jesus, a partir deste momento, ele olha essa numerosa multidão, mesmo conhecendo o coração de todos. Isso que é lindo na pessoa de Jesus, mesmo sabendo a intenção dos seus corações, ele olha para essa multidão. Acompanhe comigo aí no versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar de comer a este povo? Jesus sabia o que eles queriam, mas Jesus não desperdiçou a grande oportunidade de fazer o que ele queria na vida daquelas pessoas. Então, neste momento, Jesus prova o seu discípulo. Quem? Filipe. Porque Filipe entrou ali e dizendo: Senhor, nós não temos, nem que se nós trabalhássemos e tivéssemos 1 denário, nós não conseguiríamos alimentar tudo isso. Olha que interessante. Jesus sabia que eles não tinham dinheiro. A onisciência do mestre sabia que eles não tinham dinheiro. Mas Cristo providenciaria o alimento não com dinheiro, e sim com o seu poder e autoridade. Louvado seja o nome de Jesus. Aprenda isso, querido, porque não importa quanto, mas se é o que você tem, consagre aos pés do Senhor, e você vai ver que história linda que acontece aqui, porque é o que está na palavra de Deus. E se está na palavra de Deus, pode acreditar, porque é a identidade do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família, em todos os seus propósitos. Deus te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Então Jesus sabia que eles não tinham dinheiro, e ele não iria prover isso com dinheiro, porque era uma multidão muito grande, e não haveria talvez condições financeiras para tanto mantimento assim. Mas Jesus, ele ensina coisas tremendas, pontos importantíssimos para nós nessa manhã. Vamos para frente? Então essas são as interpretações. Aqui nós podemos ver a fidelidade e amor do Senhor. Ele é fiel na sua palavra e ama incondicionalmente, mesmo sabendo que o povo só queria comer, fartar-se, milagres, e poucos ali talvez iriam segui-lo de todo o seu coração, né? Então aí nós vemos fidelidade e amor. Um outro ponto, Jesus agora mostra o seu poder. Do versículo 8 até o versículo 12, tem outros discípulos aí envolvidos, né? Então, um dos seus discípulos, chamado André, versículo 8, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: olha, muito bem, nós não temos dinheiro, e como veio este questionamento? Nós não temos dinheiro, e como que nós vamos, então, alimentar esse povo? Então, André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Senhor, tem um rapazinho aí, que tem algo que eu acredito que vai ajudar. Não sei como, não sei quanto, mas eu acho que ele vai ajudar. O que ele tem? 5 pães e 2 peixes. Vamos ver o que aconteceu nessa história aqui. Jesus mostra o seu poder nessa hora. Esses versículos vão falar sobre isso. Isso aqui, querido, a gente começa a entrar numa particularidade dentro da nossa própria casa. Meus pais, meus avós sempre dizem que a educação vem de casa. A igreja do Senhor, ela tem um compromisso com a palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Quando nós chegamos à igreja, quando nós chegamos com nossas famílias a recintos, seja eles igrejas, restaurantes, lugares sociais, é neste momento que nós vamos mostrar e demonstrar aquilo que nós temos aprendido dentro da nossa casa. Como pais que somos, o nosso dever de ensinar os nossos filhos. E filhos que somos, né, com o ensinamento dos nossos pais,
colocar em prática na vida dos nossos filhos e em nossa própria vida aquilo que temos aprendido. É mais ou menos isso que Jesus estava fazendo com os seus discípulos. Aqui ele mostra o seu poder, mas quando ele recebe este alimento, 5 pães e 2 peixes, Jesus agradeceu por aquele pouco alimento. Não é muito, era pouco, preste atenção. Mas aos olhos de quem que era pouco? Dos homens ou de Jesus? Eu quero te dizer nessa manhã, meu querido, que para você talvez seja pouco, mas eu quero dar uma palavra do céu para a tua vida, baseado nesta certeza bíblica: sobre a tua mesa não faltará o pão, o alimento, a provisão do Senhor. Se você toma posse nessa manhã, você diga amém aí na sua casa, porque tudo que você coloca no seu prato, tudo que você coloca sobre a mesa, faça como Jesus começou a repartir. Ore, agradeça, e aí comece a tomar a sua refeição. Não desperdice alimentos, não desperdice aqueles, como eu posso dizer, aquilo que o Senhor providencia na tua vida. Não desperdice, não desperdice. Aqui nós vamos falar sobre uma palavra interessantíssima: mordomia. E quando nós ouvimos essa palavra e não temos o conhecimento dela, achamos que é para ficar totalmente tranquilo. Não é isso. Mordomia significa trabalho. E nós vamos ver isso aí também lá na frente. Já está aqui, melhor dizendo, né? Jesus ensina sobre mordomia. Versículo 12 a 13, depois que essa multidão comeu, olha o que Jesus diz lá no versículo 12. E quando já estavam fartos, olha que interessante, ele não só supriu o alimento para eles saciarem a fome, mas a palavra de Deus diz que eles se fartaram. Se fartaram. Versículo 12. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram e os que haviam comido. Queridos, preste atenção nisso aqui. Mordomia. Ele deixa claro que o desperdício é uma forma de desprezo ao cuidado de Deus. Porque entenda isso, quando você ora pedindo uma provisão de Deus na sua casa, você suplica ao Senhor para que Ele mande o alimento, o suprimento. E aí Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele lhe atende. E aí você despreza essa provisão que o Senhor está te dando. Imagina como pode ficar o coração de Deus. Aqui nós vemos a autoridade e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. É linda essa história, irmãos. Ele traz um ensinamento espiritual, ele traz um ensinamento social, ele traz um ensinamento familiar, ele trata num caráter íntimo, particular de cada um. O nosso Senhor é especialista em fazer isso. O desperdício é uma forma de desprezo. Não despreze o Senhor por aquilo que Ele tem feito, providenciado, te dado com muito amor, graça e misericórdia. Amém, querido? E aí, como eu disse, não era só os discípulos, né? Não era só aquelas outras, o menino que estava ali, mas existia, né, uma multidão neste cenário. Então, nessa multidão que existia aí, existe a interpretação,
errada dos fatos. A multidão interpreta erradamente os fatos. Por que será que a multidão interpretou erradamente os fatos? Vamos lá. O povo reconheceu a autoridade de Jesus, mas não entendeu quem de fato ele era. Ou seja, reconhece Jesus, mas não tinha na sua mente, no seu coração, quem de fato ele era, né? Quem que é essa pessoa? Eu até reconheço alguma coisa que faz em partes, mas quem realmente ele é? Então essa foi uma interpretação errada acerca da pessoa de Jesus. Aí vem então a grande pergunta: se eles interpretaram erradamente, por quê? Se eles estavam com Jesus, se tinha os discípulos afirmando, se tinha os sinais, os milagres, todos os fatos, por que é que mesmo assim eles interpretam erradamente a pessoa de Jesus? Vamos ver? Eles queriam comida fácil, os drive-thru, os fast food da vida. Versículo de número 26, acompanhe comigo. Respondeu-lhes Jesus: em verdade, vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Jesus sabe literalmente qual é a intenção do meu coração. Quando eu me aproximo dele, ele sabe assertivamente o que eu quero com ele. Ele conhece a sinceridade do meu coração. Salmos de número 139 diz que ele esquadrinha tudo em nós. Os nossos pensamentos, o nosso coração, está tudo patente e latente aos olhos do nosso Senhor Jesus. Eles queriam fazer de Jesus um rei terreno. Este não era o papel de Jesus. Não era realmente o que ele veio fazer. E a lição aqui, ela nos dá várias bases, né, sobre a narrativa bíblica, né? Não dá tempo da gente ficar lendo tudo, porque senão a gente perde tempo e a gente tem que ganhar tempo aqui. Mas o plano de Jesus era outro. Então depois aí na sua casa você lê, grifa, né? Faz como eu faço, grifa aí aqueles pontos que se destacam e você começa a entender melhor o plano de Deus, de Cristo, na vida daquela multidão, daquelas pessoas, e o que ele estava ensinando aos seus discípulos. Então o plano de Jesus era outro, né? No plano de Jesus não era ser rei terreno. O reino dele é superior ao desta terra, né? Então houve essa interpretação errada do povo. Só que, como existe a interpretação errada, existe também o ensino correto sobre a identidade de Cristo. E louvado seja Deus por isso. Se existe aqueles que são dos contras, aqueles que ensinam coisas erradas, aqueles que falam de fatos que não são consistentes, aqueles que falam erradamente acerca de Jesus Cristo, existem aqueles fatos comprobatórios acerca da identidade de Jesus. Existe um cântico da cantora, aqui eu não estou fazendo nenhum merchandise, mas é interessante que cabe bem à nossa aula. Existe um cântico da Gabriela Rocha, que o tema, né, o nome da música chama Diz. E neste cântico ela diz que a verdadeira identidade e o verdadeiro valor de nós está em Cristo. Olha que lindo isso. Ouça essa música depois que você vai ver esta frase. A verdadeira identidade de quem eu sou e o verdadeiro valor que eu tenho está em Cristo. Sabe por quê? Porque no mundo terreno as pessoas te desqualificam e não dão o verdadeiro valor, te desvalorizam. Mas a nossa verdadeira identidade, quem nós somos, lá atrás de novo, o conjunto, né, de adjetivos,
de fatos que nos faz ser seres individuais, né? E como nós pensamos acerca de Cristo. E a mesma coisa Ele conosco, né? Ele sabe do nosso verdadeiro valor e a nossa identidade está em Cristo. É linda essa música, vale a pena ouvir, você vai se identificar muito com ela. Então, ensino correto sobre a identidade de Jesus. Vamos ver? Irmãos, isso aqui é o que é o Evangelho. Não tem outro caminho. Isso aqui é o que é o Evangelho. Jesus é Senhor. Diga amém aí na sua casa, querido. A identidade de Cristo como Deus, presta atenção, a identidade de Cristo como Deus é reafirmada à medida que Ele prova sua autoridade, até mesmo sobre sua natureza. Tá certo? E eu quero ler esse texto com você. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 2, eu vou ler, acompanhe, anote aí na sua casa. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus é Senhor. Esta passagem, ela tem que ser grifada na sua Bíblia de forma a qual que você passar os olhos por ela, você tem que, ela tem que destacar para você, porque Ele é o Senhor. Deus outrora falou de várias formas aos pais, pelos profetas. Só que nestes dias, nestes momentos, Deus tem falado pelo seu Filho. Ele enviou o seu Filho unigênito a este mundo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é Senhor, querido. Não vá por vento de doutrinas erradas, coisas que estão ensinando acerca de Jesus, mentindo acerca da identidade da pessoa, da autoridade, do poder, de quem Ele é realmente. Jesus é mestre, é Messias, é ungido. Ele é parte da sua vida, Ele é toda a sua essência. Ele tem que ser tudo na sua vida e na minha vida. Ele é Senhor, aleluia. Essa é a identidade. Jesus recebeu em sua cabeça uma coroa de espinhos. Ele foi crucificado em um madeiro. Fez tudo isso por amor de mim e de você. Jesus, além de Senhor, Ele é Salvador. A multidão demonstrou que todo o interesse dela estava no que Cristo podia dar e não quem Ele era. Perceba que Jesus, Ele verteu o seu sangue. Eu não quero aqui trazer, confesso que busquei imagens a qual não trouxesse, né, talvez um alarde, porque talvez você está, quero crer, né, que esteja com seus filhos, como a minha família está em casa agora, nos assistindo, aprendendo com os nossos filhos, mas eu quis ilustrar de uma forma a qual você entendesse quais são os atos realmente de Cristo e o que o identifica, o que o individualiza. Estes são os pontos. Ele recebeu pregos em suas mãos, derramou sangue, e tudo isso, meu querido, foi por amor a mim, a você, ao mundo. A multidão demonstrou que todo o interesse dela estava no que Cristo podia dar
e não no que Ele é. Como eu tenho me posicionado diante de Deus? Eu enxergo por aquilo que Ele pode fazer ou pela essência cristocêntrica dEle? Como tem sido a postura do nosso coração? João relata de forma tremenda as passagens e os acontecimentos acerca de Jesus, com experiências. Ele se submete ao ponto de dizer: olha, eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias dos pés. Convém que ele cresça e que eu diminua. Essa tem que ser a nossa posição, porque a Bíblia diz que aqueles que se humilham, eles serão exaltados. É o Senhor que te levanta. Salmo de número 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É certo que o guarda de Israel, ele não dorme nem dormita, ele não vai te deixar sem o seu socorro. Diga glória a Deus aí, querido. Oh, aleluia, Jesus é Salvador. Ele é Salvador. Ele se declara no capítulo 6, versículo 41. Eu sou o pão vivo, ou eu sou o pão que desceu do céu. E neste contexto, quando ele diz isso, existe esses dois grupos de pessoas. Muitos rejeitam e alguns recebem. E aonde está Cristo aí? Cristo está aqui, irmão, no meio. A cruz dele está aí. Não para ser algo de divisor entre uma pessoa ou outra, mas para ser um divisor na questão intelectual. Eu tenho que entender quem realmente Cristo é. Ele tem uma identidade. Ele tem uma identidade, como eu tenho, como os pastores que aqui estão, como você tem. Nós temos uma identidade. O que é que nos identifica com Cristo? Cruz. Cruz. Muitos rejeitam, alguns recebem. Cristo veio por todos. A opção de aceitá-lo, reconhecê-lo e dar liberdade ao seu poder na vida de cada um é realmente de cada um. Parece redundante, mas não é. É seu e meu. A chave de acesso, entregar na mão de Cristo e falar: olha, no livro de Apocalipse diz que Jesus está à porta e bate. Essa passagem é interessante, porque ele poderia passar pela parede, ele poderia fazer tantas coisas, mas ele está à porta e bate. Sabe por quê? Porque ele está dizendo assim: ó, se você quiser que eu entre, você tem que abrir a porta do lado de dentro. Quando alguém chega na sua casa e bate a porta, você olha pelo olho mágico lá, né, e vê. Se você quiser que essa pessoa entre, você vai abrir a porta. Hoje Jesus está batendo a porta do seu coração, a porta da sua casa. Deixa ele entrar e fazer morada, e ele vai providenciar o alimento espiritual para você em todas as áreas da sua vida. Eu creio nisso. Mas reconheça ele não só por isso que ele faz, mas pela autoridade e poder que ele pode e realmente exerce nas nossas vidas. Amém? Nós já estamos acabando. Se existem interpretações erradas, existe uns ensinamentos corretos, e nesses ensinamentos acontece as reações. Então o povo reagiu, né, de algumas formas. Primeiro, os judeus rejeitam. Isso está lá no capítulo 6, de 41 a 51. Essas foram as reações que todo este cenário, né, da multiplicação dos pães, Jesus se declarando o pão da vida, aí vem a murmuração dos judeus, depois vai vir aí a questão dos seguidores, né, aquelas pessoas que estavam próximas, começaram a olhar Jesus com outros olhos. Isso, todo esse ensinamento gerou naquelas pessoas reações, como acontece em nós. Quando nós estamos na igreja, um pastor, uma pastora, um ministro do Senhor prega a palavra, é a palavra de Deus entrando no teu coração.
coração, isso vai gerar em mim uma reação. Isso vai gerar em mim uma reflexão, um pensamento, porque a palavra de Deus, ela entra no nosso coração e começa a nos confrontar, começa a trazer particularidades nossas, que muitas vezes, muitos não sabem, pessoas não, mas Cristo sabe. E quando Cristo começou a se declarar sendo o pão da vida, né, ele fez essa maravilha, andando sobre o mar, fazendo todas esses sinais, essas maravilhas, o povo começou a reagir de forma assim, alarmante, não é verdade? Então os seguidores, houve escândalo, se escandalizaram. Houve incredulidade por parte do povo, e aí está todas as referências para você acompanhar. Houve abandono. O que mais? Se houve essas reações, como nós falamos que existem ensinamentos errados, existem os certos, e esses ensinamentos certos, acontecem algumas reações. E nessas reações que houve, escândalo, incredulidade, abandono, rejeição, olha que interessante agora. Houve aquele povo que aceita. Qual grupo de pessoas nós somos hoje? Nós somos o grupo que rejeita, que estamos escandalizados, dos incrédulos, sentimento de abandono. Não estou dizendo que isso não possa haver, mas vamos permanecer? Ou vamos ser daqueles que aceitam? Eu quero ler com você o versículo 67 e 69, para nós caminharmos para o final. Os discípulos aceitam. Versículo 67 a 69. Então perguntou Jesus aos 12, ele não dirigiu a sua palavra à multidão, ele não dirigiu a sua palavra para pessoas, entenda isso aqui, querido, por favor, desconhecidas, distantes. Ele dirigiu a palavra para aqueles que são próximos, para aqueles que são íntimos, para aqueles que são da casa, para aqueles que estavam ao lado, para aqueles que lá atrás um dia ele selecionou 12 para estar com ele, dizendo: eis que lhe dou toda a autoridade nesta terra, vai em meu nome. Para esses, Jesus dirigiu a sua palavra. Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Com certeza absoluta, Jesus estava vendo em algum coração estes sentimentos aqui, ó. Em algum coração tinha estes sentimentos. Jesus então não só olha para a multidão, mas ele chama os que são seus e fala aqui: escuta aqui, gente, vocês também querem ir embora? E olha a resposta que foi dada. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, que nós sejamos esse grupo de pessoas. João, ele vai trazer muitos ensinamentos e particularidades acerca de Jesus. Nós vamos estudar textos tremendos aqui. Que nós sejamos um povo de identidade. Que quando as pessoas olharem para nós, veja Cristo em nós, na sua adversidade. E por que eu enfatizo a questão da adversidade? Sabe por quê, querido? Porque um atleta, um profissional do esporte, assim, um time de futebol, um time de vôlei, um piloto de Fórmula 1, ele não pode, antes do grid de largada ali, antes do sinal verde, dizer: eu já ganhei. Ele tem que dar
todo o seu percurso. E nesse percurso, se é uma Fórmula 1, pode acontecer um acidente, um pneu fura, o carro quebra. Mas se ele for ali realmente, na sua destreza, concluir todo o percurso com a sua equipe, aí sim ele vai poder levantar a bandeira e receber ali o troféu. É um percurso que nós temos. Sabe por quê? Porque quando as coisas estão boas, irmãos, a gente não pensa na dificuldade, porque as coisas estão boas. Mas quando existe a adversidade, será que quando nós vamos recorrer a Ele, é só para a solução do problema? Ou é para lhe dar a devida honra e o devido espaço dentro do coração? Este homem, ele tem dois caminhos a perseguir, ou a seguir, melhor dizendo. Ele tem dois caminhos, mas só um vai levar à cruz. Perceba, irmãos, o nosso caminho, o nosso evangelho é cruz, chama-se Jesus. E há quem diga nesses tempos que grandes milagres e acontecimentos ainda existem. Eu até concordo, até a página 2, porque tem a página 3. Este homem foi um grande pregador da palavra de Deus, até ser convidado para ser presidente dos Estados Unidos. Mas ele disse: eu não vou me rebaixar, com todo respeito à nação norte-americana. Não é isso que eu estou dizendo. O que ele disse é: eu não vou me rebaixar porque eu sou um ministro do Evangelho do Senhor. Billy Graham trouxe esta palavra que impactou o mundo. O maior acontecimento da história não foi o homem sair daqui e pisar na lua, porque na época tudo foi se falado a respeito disso. Olha, o homem pisou na lua. Mas o maior acontecimento foi Deus descer e pisar na terra. Querido, que nesta manhã eu possa ter contribuído mais uma vez para mostrar quem realmente Cristo é e o que realmente Cristo significa nas nossas vidas. O maior milagre que pode acontecer na vida de um homem chama-se salvação. Deixa hoje Jesus entrar na sua vida. Reconheça-o sim, pelo alimento, pelo milagre, pela provisão, por tudo que Ele tem realizado na sua vida. Mas que isso não seja o seu alicerce para você servir, adorar e prestigiar o nome do Senhor Jesus. Mas que isso seja um sinal daquilo que Ele pode fazer. Porque antigamente Deus falava aos pais pelos profetas. Hoje Ele fala pelo seu próprio Filho. E Ele tem enviado o seu Espírito Santo nesta terra para nos dar ciência da autoridade dEle. Eu quero orar com você nesse término dessa aula. Estamos acabando, mas nós não podemos encerrar sem antes orar. Feche os seus olhos, por favor, aí na sua casa. Grande Deus e eterno Pai, bendito seja eternamente o nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, que nos dá entendimento da Tua palavra. E este povo que nós estudamos, essa narrativa que foi estudada, nos trouxe ensinamentos preciosos, ó Pai, daquilo que realmente o Senhor é e como a multidão o vê. Que nós sejamos do grupo dos que aceitam, independente de como o Senhor vai nos tratar e o que fazer na nossa vida.
seja com prova, seja com lutas, seja com tempestades, mas nós sabemos que no meio de todas elas, o Senhor se faz presente. O Senhor prometeu, a palavra do Senhor ela é real. O Senhor nunca vai nos abandonar. Por isso, nesta manhã, Jesus, eu te peço que essas pessoas que estão nos assistindo em casa, que estão com seus olhos cheios de lágrima, que estão com seus corações partidos, com seus joelhos dobrados, com as suas mentes preocupadas com a provisão do dia de amanhã, ou até mesmo da tarde, da noite, da semana. Senhor, seja qual for o acontecimento e o fato de suas vidas, eu creio que o Senhor, pelo poder da tua palavra, pode multiplicar a bênção sobre a vida de cada um. Assim eu creio na minha vida, eu creio na minha família, na minha casa, porque eu sei que as lutas vão nos provar e ver o tipo e qual o nível de conhecimento que temos a respeito do Senhor e a vivência com o Senhor. Por isso, nessa manhã nós colocamos a nossa fé em prática, e eu peço a bênção do Senhor sobre esta igreja, Novo Tempo, sobre os seus membros, suas famílias, sobre os pastores, as famílias pastorais aqui dessa igreja. Deus, em nome de Jesus, coloca a tua mão sobre a vida do pastor Abimael, do pastor Tiago, do pastor Maurício, do pastor Onísio, seus filhos, suas famílias, seus sonhos, seus projetos, suas esposas. Assim estenda a bênção do Senhor também sobre minha casa. Deus, em nome de Jesus, sobre a nossa nação. Esta bandeira do Brasil está aqui de forma profética, Deus. E eu nesta manhã coloco as minhas mãos sobre esta nação. E peço a bênção do Senhor, ó Pai, que o Senhor cure-os. Que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, abençoe os corações dos governantes, do nosso presidente, dos secretários. Ó Deus, em nome de Jesus, de todas as pessoas que estão empossadas de autoridade. Pai, para a glória do teu nome, Senhor, que o povo reconheça quem realmente tu és. Que nós possamos nesse domingo, Senhor, consagrar as nossas vidas, mortificar a nossa carne, jejuar-te e adorar a Deus, para, ó Deus, em nome de Jesus, glorificar o teu nome. Assim sendo, Pai bendito, nesta manhã, nós te rendemos graça, adoração e gratidão, por tudo que o Senhor faz na nossa vida, mas principalmente pelo que o Senhor é. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, o caminho da verdade e da vida que nos conduz à eternidade. Por isso, nesta manhã, eu declaro sobre todos que estão nos assistindo, a bênção, a rica sorte de bênção do Senhor Jesus. E você diz amém comigo aí na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe de forma poderosa e gloriosa. Logo mais à noite estaremos aqui às 19 horas adorando o nome do Senhor, com uma palavra tremenda para as nossas vidas. Que Deus abençoe ricamente você e que te dê um domingo de consagração, espiritualidade e companheirismo e comunhão com a sua família. Até a nossa próxima live. Compartilhe, divulgue, marque as pessoas, para que nós venhamos transmitir cada vez mais a palavra de Deus para todos. Deus abençoe de forma grandiosa e gloriosa. Até mais, em nome de Jesus. Fundada em 1908, em Pilot Point, Texas, em plena época de pós-guerra civil dos Estados Unidos, quando grupos de santidade de todo o país se uniram para formar a Igreja do Nazareno. Com mais de um século de existência como denominação, estamos presentes em 159 países ao redor do mundo e unidos no compromisso com a verdade bíblica e nossos valores essenciais. Somos um povo cristão, comprometidos com o senhorio de Jesus Cristo. Somos um povo santo, comprometidos com uma vida santa à imagem de Cristo. Somos um povo missionário, comprometidos com a missão fazer discípulos semelhantes a Cristo nas nações. Bem-vindos à Igreja do Nazareno.